Bom, esse ataque brutal causou comoção também no Congresso Nacional para deputados e senadores. Esse caso só confirma que o Brasil deveria retomar o debate sobre a redução da maioridade penal. A reportagem é de Cleiton Ubinha. Na sessão desta segunda-feira, deputados e senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de um ataque à faca em uma escola pública da capital paulista. No Senado, a iniciativa partiu de Marcos Pontes, que cobrou mais atenção com a segurança nas unidades de ensino. Isso passa por muitos aspectos, não só a infraestrutura da própria escola, como foi citado aqui, também com a possibilidade de termos mais vigilância, câmeras, etc. Passa também pela polícia. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma polícia específica para as escolas, para trabalhar nas escolas, e que os policiais fossem sempre os mesmos para cada uma das escolas, com treinamento específico para ajudar ali a conscientização dos alunos, trazer mais confiança de todos esses alunos na polícia também para o resto da vida. O brutal assassinato a facadas de uma professora por um aluno de 13 anos causou revolta no plenário da Câmara. Deputados de vários partidos pediram mais rigor contra adolescentes que cometem crimes hediondos. O deputado delegado Palumbo defendeu a redução urgente da maioridade penal. Está na hora da gente discutir a redução da maioridade penal. Estamos cansados de ver pais de família, mães chorando a morte de seus filhos. Ninguém aguenta mais. A deputada Silvia Wayampi foi na mesma linha. Caso haja a redução da maioridade penal e ela seja reduzida a 16 anos, que nós também possamos colocar, emancipar, no caso de crimes hediondos, o menor que cometeu um crime. A deputada Bia Kicis defendeu a retomada da PEC da redução da maioridade penal, aprovada na Câmara em 2015. E nós vamos buscar essa PEC que está no Senado, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ficou parada no Senado, num total desrespeito a esse clamor da sociedade brasileira contra a impunidade. Para o deputado Gilvan da Federal, é preciso ir além do debate sobre a redução da idade para punir menores infratores. Tem vigilante armado nos órgãos públicos, tem vigilante armado em bancos, não pode ter vigilante armado dentro de uma escola. Inclusive, estou fazendo uma revisão aqui da legislação. Se não tiver esse projeto de lei, vou apresentar esse projeto de lei prevendo vigilantes armados nas escolas para proteger nossas crianças. Alguns parlamentares defenderam a necessidade de ações preventivas nas escolas, como a presença de psicólogos e assistentes sociais para identificar riscos. Diogo Schelp, mais uma vez, revisando alguns fatos, em 2013, o estudante Vitor Hugo Deppmann foi morto na porta da casa dele, aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele foi morto por um menor e, inclusive, a mãe dele, advogada, começou uma grande campanha em favor da redução da maioridade penal. E, na época, o governador de São Paulo era Geraldo Alckmin e ele enviou um projeto para o Congresso para ampliar essa questão do crime hediondo envolvendo menores. Só que o garoto de ontem tinha apenas 13 anos, a redução no máximo chegaria a 16. É outra discussão complexa no Brasil, não é? Sim, e o que chama atenção e é lamentável é o oportunismo de alguns desses parlamentares, não é? Eu não vou comentar aqui os outros argumentos para redução da maioridade penal, mas nesse caso do ataque à escola ou de outros ataques a escolas, como a gente já viu no Brasil, não tem nenhuma relação com maioridade penal. A questão desses jovens é que eles não estão nem um pouco preocupados se vão ser presos, porque eles sequer estão preocupados se vão morrer ou não. Muitas vezes eles são, inclusive, jovens com tendências suicidas que querem, ao realizar o seu ato suicida, levar outras pessoas consigo. Eles têm esse comportamento violento. Por exemplo, foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre, em relação a 150 desses atiradores ou desses jovens que fazem ataques em escolas. Desse total, descobriu-se, por exemplo, que 49% eram psicóticos, 32% eram psicopatas e 19% eram traumatizados no sentido de terem sofrido abuso por parentes ou vinham de famílias desestruturadas. Ou seja, é um problema psiquiátrico na maioria dos casos. É um problema que só se consegue fazer com medidas preventivas, como a que o Capês estava se referindo, em termos de trabalho policial, para ver os sinais de que esses jovens estão prestes a cometer
atos desse tipo, e de trabalho de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para identificar esses casos antes que eles aconteçam. A maioridade penal não resolveria em nada nesse caso específico. Pois é um problema bastante complexo e delicado, mas com relação aos 18 anos, seria uma boa alternativa reduzir essa idade para assumir a autoria de um crime? Bom, eu não gosto de discussões em cima da emoção ou de um fato específico. No Brasil, infelizmente, nós temos essa mania de legislar por impulso. A cada tragédia se reúne o Congresso, quer dar uma resposta rápida, isso aí acaba anarquizando completamente o sistema penal. Tem uma legislação extremamente confusa, esquizofrênica, justamente por causa desse tipo de reação. Claro, a questão da maioridade penal ela deve ser discutida, não é fácil, é uma proposta de emenda constitucional, tem que ter 3/5 de aprovação 2 vezes em cada casa, são 2 turnos de votação, e tem que ser discutida com serenidade, discutida com a sociedade, com ampla participação de especialistas. Neste caso específico, o que salvaria a vida dessa professora e talvez dos alunos seriam medidas preventivas, observação do comportamento dos menores, monitoramento das redes sociais e a colocação de uma estratégia, uma estrutura de fiscalização de detector de metais na entrada das escolas. Está na hora de fazer isso. Nos Estados Unidos isso acontece toda hora. No Brasil isso acontece como repetição, esse fenômeno é chamado de mimetismo. E nesse caso, infelizmente, como disse o Diogo Scharf, é um aluno que tinha tendências suicidas. Muito provavelmente ele deve ser um inimputável, ou semi-imputável, não pela menoridade, mas também pela perturbação mental. Provavelmente é um psicopata, de extrema periculosidade, pode ficar internado até os 21 anos, mas depois ele sairá. Nós podemos discutir, sim, a questão da redução da menoridade para 16 anos, mas não nesse clima e sob esse pretexto.